Eu não sei se você já parou pra pensar, só que as pessoas sempre nos falaram pra gente ser inteligente, certo? A gente sempre tem que ser o melhor da sala, a gente sempre tem que ser o aluno de destaque. Inclusive, eu fui algumas vezes algum destaque do ano da minha escola passada, só que o problema é que nunca nos ensinaram a não ser burros, ou seja, nunca alguém nos passarem para trás pelo fato da gente não ter conhecimento suficiente para aquilo. Isso acontece às vezes não porque a gente não é inteligente, porque a gente não é, sei lá, o ápice da pessoa que sabe a matemática, não. É porque as pessoas não ensinaram pra gente coisas óbvias que deveriam ser ditas, ou seja, não ensinaram a gente a ser burros demais. Não, por favor, não fique ofendido se eu falar burros, e eu vou explicar mais ou menos esse conceito como eu entendo ele, tá? Primeiramente, eu sou o Pensante, seja bem-vindo ao meu canal. Tudo que você quiser falar aqui sobre algumas reflexões e pensamentos, escreva nos comentários também o que você acha de cada assunto que eu falo aqui, ou se você quiser algum tipo de sugestão. Então, vamos para mais um vídeo de hoje. Como não ser burro. Então, a gente é ensinado a ser inteligente, mas não é ensinado a como não ser burro. Na escola, quando a gente é criança, a gente é ensinado a ser sempre mais inteligentes e melhores do que estão ao nosso redor, ter mais diplomas e calcular coisas, ou seja, ser um matemático full, melhor do mundo aí. Só que nunca nos ensinam uma forma de não nos passarem para trás de forma básica, e aí isso deixa a pessoa um pouco mais apreensiva, sabe? Quando você vê seu coleguinha lá, tira nota 10 em matemática, e aí você se sente um burro, lógico, você tira 1, tira 2, eu já tirei 1, 2 também. Mesmo sendo uma pessoa que teve uma qualidade de estudo até boa, eu já tirei essa nota também. Só que o problema principal é que não nos ensinam coisas básicas da vida, coisas que não são ensinadas na escola principalmente, tá? Que não são coisas que a gente pode colocar no currículo, mas são coisas que a gente pode observar e conseguir com a experiência. E quando a gente tem um adulto, um pai responsável aí, que ele consegue ter uma visão de mundo muito boa, a gente tem aí uma ampliação da nossa capacidade cognitiva, tá? Então, observar as pessoas, isso daqui é o mais importante, ou seja, observar como as pessoas são, podemos ter um bom traquejo social. O traquejo social que eu falo é a pessoa que tem aquele gingado, né? A pessoa que sabe conversar, que sabe olhar para a pessoa e ver que o cara, sei lá, é mais estressado, que a outra pessoa é mais calma, que a outra pessoa já lida com problemas bem maiores, então a gente tem que ter um cuidado maior, falar com ela. Então, você ter esse gingado social vai te ajudar bastante, principalmente se você quiser crescer uma empresa. Você não pode lidar com um estressadinho da mesma forma que lida com um cara que é calmo e na dele, ou seja, o cara que é estressadinho, você não pode tratar da mesma forma que aquele cara caladão. Eu sei que isso é pai, isso é chato, mas só que isso se chama traquejo social. Você conseguir negociar com várias pessoas diferentes, de vários tipos, de várias etnias, de vários temperamentos emocionais, de vários passados, e você consegue chegar num acordo com ele. Ou seja, a pessoa que ela é agressiva, você conseguir negociar com ela de uma forma que ela não fique ofendida. Outra pessoa que ela teve um passado mais traumático, ou seja, ela fica mais calma, fica sempre com o pé atrás, e você conseguir a confiança dela para você negociar com ela de forma mais rápida, tá? Então, se você observa bem as pessoas, você consegue ter um traquejo social legal, mas se você ficar só no seu quarto, mexendo no computador, mexendo no celular, você não vai ter isso, porque você não vai ver pessoas. A internet aqui, igual você tá me vendo, é um cara aqui mexendo no computador, e eu não sou real praticamente na internet, cara. Eu sou real no mundo real, literalmente. Então, se você quer essa habilidade, essa soft skill praticamente, você tem que sair do computador e ir para o mundo real. Veja o que as pessoas fazem e o comportamento delas diante de cada situação. Observe a linguagem corporal de cada um. Por exemplo, você está em um lugar e você vê uma pessoa que está bem desconfiada, olhando para os lados, uma pessoa que está de boné, a pessoa que está de noite, está escuro, e está de capuz, então a pessoa fica sempre olhando e está com a mão no bolso. Você já vai olhar de forma diferente para aquela pessoa. Aqui se trata de uma pessoa que está querendo, sei lá, assaltar ou fazer alguma coisa, certo? Só que não necessariamente ela possa fazer isso. Ela pode estar assustada, correndo,
ou ela pode estar apenas vigiando o ambiente, se ela for um guarda, por exemplo. Só que você tem que observar ela, o comportamento que ela tem, que é a linguagem corporal dela. Eu coloquei errado aqui, né? Linguagem corporal. Mas você tem que observar o jeito que ela se move e para onde ela olha, do jeito que ela olha também. Isso te ajuda bastante, pode salvar até a sua vida, tá? Se você perceber que um cara, por exemplo, ele tá olhando demais para você, tá de noite, tá no escuro, cara, isso aqui você pode ter certeza que no Brasil é 90% de chance de ser assalto, porque pedir a hora ele não vai. E talvez ele até peça a hora antes de te assaltar também. Preste atenção no cara que é um verdadeiro comunicador. Esse cara aqui, ele tem chance mais de crescer do que o cara inteligente. Por quê? Porque o cara que ele é comunicador é aquele cara que ele consegue conversar com todo mundo, desde a tia da faxina até o cara que ele tá lá em cima do escalão da empresa. Ele consegue conversar com esses dois. Ele é praticamente um camaleão. E isso é uma soft skill, isso é uma habilidade tranquila que você pode adquirir conversando com pessoas. Só que tem pessoas que já têm aquele dom, cara, que já tem aquele dom de falar com as pessoas, de se comunicar, de negociar, de saber como a pessoa está, de fazer a pessoa se sentir à vontade de conversar com ela. Normalmente, bons vendedores, eles são bons comunicadores. Isso pode até salvar a sua vida, em alguns casos, se você aprender a observar as pessoas, tá? Você não aprende isso na escola, você aprende isso na vida. E o que eu estou te falando aqui era para seu pai e sua mãe ter te falado, mas eles não falaram. Então, observe as pessoas atentamente. Você não vai ficar igual um maluco olhando a pessoa de olho arregalado. Não. Mas você vai observar, senta numa praça algum dia e observe as pessoas do jeito que elas se movem, como elas ficam bravas, o porquê que elas ficam às vezes, ou se ela está de cara fechada, por que está. Então, observe cada pessoa segundo o seu ambiente, que você pode ter uma ideia mais ou menos de que o mundo reserva pra gente. Perspectiva de realidade. Isso daqui, cara, vale mais do que 90% de conhecimento. Por quê? Não acreditar em tudo que você vê nos noticiários, ou seja, se te falam algo, mas você vê que é outra coisa, pode ser uma tentativa de te manipular. Isso daqui, cara, é o difícil de eu falar isso aqui, porque a gente está num momento meio complicado. Só que, se estão falando para vocês que a inflação, vamos supor, está em 5%, e você vê que as coisas aumentou 10%, cara, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que está te escondendo. Uma coisa que os manipuladores usam é o gaslighting, o que é uma técnica de manipulação também. Eu não vou te ensinar essa técnica aqui, mas eu vou te explicar como é que isso funciona. Gaslighting nada mais é do que você fazer a pessoa enxergar algo, fazer ela acreditar em algo que não existe, sendo que a realidade você consegue esconder ela. Basicamente é isso, tá? Então, se você quiser saber mais sobre isso, pesquise no YouTube sobre essa técnica de manipulação. E, de todo modo, talvez alguns de nós, ou a maioria, já caiu nessa manipulação, porque tem muito jogo neste mundo, cara. Tem muito jogo e aí a gente tem que aceitar isso também, tá? Mas fica esperto aí quando você vê no noticiário, você vê, sei lá, um parente contando algo pra você, você pelo menos duvida dele antes de você acreditar no que ele está falando. Aceite a realidade e viva dentro dela. Não tente ser otimista em um cenário que está claramente crítico. Cara, isso daqui você tem que entender de forma clara e você não pode se magoar com isso, porque é a realidade da vida. Aceite o que está por vir e se prepare da melhor forma que conseguir. Cara, irmão, você está vendo que o Brasil está entrando em crise, você não está guardando comida, você está vendo que a gente pode ficar sem energia, você não tem uma vela em casa, você está vendo que, sei lá, você não tem comida suficiente para uma semana em casa e se acabar a comida no mercado, com alguma coisa ruim acontecer, neste cenário você ia se lascar bastante. Então, por que você não guarda a comida, cara? Por que você não guarda um pouco de dinheiro, pelo menos em espécie, no dinheiro mesmo, no papel? Esse é o problema das pessoas, cara, porque as pessoas não aceitam a realidade. Ela fala, vai melhorar, Deus vai abençoar. Se prepare para o pior. É melhor você se preparar para o pior e conseguir viver dentro dele do que você não se preparar e precisar da preparação e não ter. E esse é o problema das pessoas hoje em dia, que elas não aceitam a realidade como ela é. Aceitar outras ideias, ou seja, quando as pessoas vêm falar outras coisas para você que
discordam de suas crenças, como, vamos supor, você é um cara evangélico e aí outro católico ou pessoa outra religião, de outra religião, vai falar com você. E aí você é um cara mais tranquilo e você consegue aceitar a ideia dela e pegar alguma coisa boa daquilo. Ou seja, não é porque a pessoa ela é católica, a pessoa tem outra religião que de você, que ela é sua inimiga. Não é, não, as coisas não funcionam assim. Aceite outras ideias, mesmo que a outra pessoa tenha, sei lá, a pessoa seja um indivíduo que seja muito diferente da sua religião, das suas crenças, do seu mundo. Aceite outras ideias para que você questione as suas. É muito melhor você fazer isso. Porque normalmente pessoas, elas são pessoas ignorantes, elas não aceitam outras ideias e não estão nem aí para as outras, tá? Você já se perguntou a chance de que algumas de suas ideias têm de estarem totalmente erradas? Isso daqui, cara, isso fere o coração. Por quê? Imagine você pegar uma coisa que você acreditou sua vida toda e no final você vê que estava errada. Então, questionar nossas crenças, questionar tudo o que a gente sabe, é uma coisa que dói pra caramba. Só que você já se perguntou de algumas coisas que você acredita de estar errada? Então você tem que sempre se fazer essa pergunta. Leia livros que confrontem suas crenças. Não adianta nada de você ter o viés de confirmação aí. Por exemplo, você acredita em algo e lê um livro só por causa daquilo. É legal. Só que é legal também você ler outro livro para entender o outro lado da história. Tem um ditado muito legal que diz que o lobo mau só é mau porque ouviram apenas a versão da Chapeuzinho Vermelho. Então é isso que vocês têm que pensar. Vejam os dois lados antes de escolher algum também. Avalie as ideias daquela pessoa, não use o ad hominem. Ad hominem é uma forma de você debater, só que você ataca, né? Você faz um debate sujo, você ataca a pessoa e não a ideia dela. Então, avalie a ideia, mesmo que a pessoa seja um boss da vida, mesmo que a pessoa seja chata, avalie a ideia, mesmo que, sei lá, seja uma criança falando algo para você que ela se acha inteligente, avalie a ideia dela e não o ser dela em si, né? Por exemplo, você vê uma pessoa que ela fez uma cagada muito grande na vida dela, só que ela é uma pessoa de muito conhecimento. Ela pode ser uma pessoa um pouco ruim, um pouco egoísta, mas você conversar com ela, você consegue ideias dela que pode te ajudar. Então isso é bom, cara. Avalie sempre as ideias que ela te apresenta e não a pessoa que está te apresentando uma ideia. Isso aqui pode te ajudar bastante, tá? Sempre questionar as suas crenças. Então, de onde vierem as coisas que você acredita, não tenha medo de questionar o que você acredita. Como eu falei, questionar a gente mesmo dói pra caramba. Só que de onde vieram, cara, as coisas que você sempre acreditou na sua vida? Você é cristão só porque você nasceu no Brasil e as pessoas acreditam muito em Deus? Ou você é cristão porque realmente você teve uma experiência com Deus sobre aquilo? Então é uma coisa que eu não quero te tornar um ateu, tá? Eu falo de religião, mas é porque religião realmente é uma coisa que a maioria, quando você começa a falar, a pessoa fica brava. Então você tem que sempre se manter calmo e questionar tudo que você acredita, tá? Por exemplo, você acredita que a Terra é redonda ou a Terra é plana? Tem uma briga pra caramba aí nisso na internet. Não tenha medo de questionar as coisas que você acredita. O homem foi à lua ou não? Acredita, pesquisa, você tem internet em casa, você tem um monte de coisa, você tem uma biblioteca aqui dentro da internet. Pesquisa opiniões diferentes e fatos que aconteceram sobre isso. Buscar sempre por mais assimilações de ideias, tá? Ou seja, o nosso cérebro funciona por assimilações. Quanto maior for seu leque de conhecimento sobre o mundo, melhor você vai ligar os pontos. E é por isso que você deveria ouvir vários lados diferentes, ou seja, para que você possa ligar os pontos, você tem que ter vários, cara. Se você tiver apenas um ponto, uma coisinha besta, vamos supor, eu tenho só meu mundinho aqui, eu tenho só minha bolinha de neve e vou viver dentro dela, não tô nem aí. Eu sou o rei do mundo aqui dentro dessa bolha social. Se você não conhecer vários lados diferentes, cara, como é que você vai ligar os pontos, sendo que você não conhece outras histórias? Você já parou para perguntar que, para pensar que outras pessoas vivem de forma diferente da gente? Então, isso é algo que você tem que refletir de forma profunda e de forma bem clara na sua mente, tá?
Isso pode demorar, cara. Isso pode demorar 1 ano, 2 anos para você conseguir assimilar as ideias, tá? Só que quanto mais livros você lê, mais testemunho de pessoas você ouvir, melhor ainda, tá? Então, como é que eu não sou burro? Eu coloco aqui, cara, uma definição para burro, tá? Pessoa que é ignorante porque quer, aquela pessoa que ela simplesmente fala, eu tô certo e você tá sempre errado, comete vacilos por não buscar saber o básico. Ou seja, tem pessoas que se lascam porque elas não sabem fazer uma coisa que é simplesmente básica do ser humano. Essa é a minha definição de burro, tá? Não é aquela pessoa que não teve oportunidade de estudar. É aquela pessoa que ela simplesmente não estuda porque ela não quer, porque ela acha que aquilo não vai dar nada para ela. Sendo que se você estudar, tem mais conhecimento, você sempre tem a ganhar, principalmente por assimilações de ideias, tá? Cara, o pior tipo de pessoa é o ignorante. O ignorante é o pior tipo de pessoa que você pode mexer. E indicações de livros que eu tenho aqui, tá? A Arte de Pensar Claramente, do Rodolfo Dalbelli, e A Sutil Arte de Ligar o Dane-se, que não é Dane-se, tá? O nome, só que eu não posso falar isso daqui, que é o Mark Manson. Mark Manson? Manson? Acho que deve ser Manson. Esses 2 livros aqui podem te ajudar a pensar de forma mais clara e ter uma visão de um mundo bem diferente e questionar algumas de suas crenças também. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você acha sobre o vídeo, o que você acha que é uma pessoa burra, o que não é. Ou se você também discorda, eu estou disposto a ouvir outras ideias também. Do mais, fico por aqui e te vejo em alguns segundos.